A imagem de Deus no homem não é o caráter moral de Deus, os seus atributos. Quando Deus diz em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ele não estava falando sobre caráter, sobre moral, ainda que o homem fosse perfeito e sem pecado naquele momento, depois da sua criação. O que Deus está querendo dizer ali é que ele fez o homem fisicamente conforme a sua imagem. Que imagem é essa? Se Deus é invisível e Deus é luz. A Bíblia diz em Colossenses 1:15 que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo é a imagem do Deus que não poderia ser visto. O primogênito, ou seja, o primeiro a ser criado, no sentido de imagem. A imagem foi a primeira coisa a ser criada, a imagem de Cristo foi a primeira coisa a ser criada e não o Cristo em si, porque o Verbo sempre esteve com Deus e o Verbo era Deus. Cristo, em Hebreus 1, versículo 3, diz que ele é a expressa imagem do Deus invisível e o resplendor da sua glória. Veja que imagem também traz a ideia de algo físico e que resplandece. Ou seja, Adão foi feito no Éden conforme essa imagem física e ele se vestia com vestes de luz, um resplendor de glória. Por isso, quando ele peca, ele percebe agora que está nu, porque ele perde a sua vestimenta, aquilo que o revestia, a sua vestimenta espiritual. Porque a Bíblia diz também que Deus se veste de majestade, ele se veste de luz. As vestimentas de Deus são luz. O homem foi feito segundo essa imagem, segundo a semelhança de Deus, com um corpo físico, mas com a capacidade espiritual, ou seja, uma alma vivente que tem um espírito. O homem era tanto espírito como tinha um corpo físico. Então, Cristo é a verdadeira imagem. E a proposta do evangelho agora, após o homem perder essa imagem, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nenhum homem carrega mais essa glória, essa vestimenta de glória, esse brilho, essa luz. O propósito do evangelho é restaurar o homem a esta imagem, que é a imagem de Cristo. Por isso, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz que nós agora, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Repare que o texto ali de 2 Coríntios vai falar sobre uma experiência que Moisés teve ao descer do monte, o seu rosto resplandeceu em glória. Ou seja, que na nova aliança nós temos agora um refletir, uma glória, e nós somos transformados desde o nosso interior na mesma imagem, com a mesma glória, mas essa glória ainda não se manifestou. Digo isso porque Cristo também fez isso quando ele encarnou. Lembre que quando Cristo subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, Mateus capítulo 17, ele se transfigurou para eles e o seu rosto brilhou como o sol, as suas vestimentas ficaram todas brilhantes como o sol, uma luz, um brilho, uma glória. Cristo revelou a sua glória, a sua verdadeira glória e a sua imagem ali aos discípulos. Nós agora não somos o que havemos de ser, como 1 João diz, que ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele, Cristo, se manifestar, aí sim, assim seremos também como ele é. Quando nós ressuscitarmos, quando nós morrermos, formos semeados, nós então ressuscitaremos com um corpo glorificado, um corpo em glória, e assim teremos essa glória de novo. Nós, no nosso interior, já experimentamos a glória do Espírito, mas essa glória ainda não se manifestou no nosso corpo físico. Somente se manifestará na glorificação, na ressurreição dos mortos, quando nós tivermos corpos glorificados. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 40 em diante. Ele vai dizer que uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e das estrelas. Assim também será na ressurreição dos mortos, que nós seremos semeados, ou seja, nós morreremos, mas nós ressuscitaremos com um corpo glorificado, com uma glória, com uma luz, com um brilho. Isso é a verdadeira glorificação. Isso é a imagem de Deus no homem. Um corpo físico cheio de glória, resplandecendo, transmitindo luz, porque Deus é luz. Assim sendo,
Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Um homem físico, com glória e que tinha capacidade, ou seja, espiritual, tinha espírito. Um homem físico, mas que tinha uma alma e um espírito, ou seja, ele era uma alma vivente que tinha um espírito e tinha um corpo. Essa é a verdadeira imagem e semelhança de Deus no homem.